Olá, amigos do Divulgar.net, sou Claudete Moura, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos, hoje especialmente falando a respeito dos sistemas da primeira parte do Livro dos Médiuns, capítulo 4, e nós estávamos comentando na vez anterior que Kardec chegou a uma conclusão através de uma observação completa dos resultados que a doutrina nos traz. E ele fala então das considerações que ele chegou, falando que os espíritos agem constantemente sobre o mundo físico e o mundo moral, sendo uma das potências da natureza. Na vez anterior, nós já tivemos oportunidade de falar sobre uma questão do Livro dos Espíritos que Kardec indagou se os espíritos influenciavam em nossas vidas, e eles responderam que muito, que muitas vezes eles nos dirigem, eles influenciam muito. Então, eles agem constantemente sobre o nosso mundo físico e sobre o mundo moral. Como sobre o mundo moral? Nos trazendo observações, nos trazendo intuições, nos trazendo ideias, que tanto podem ser boas como más, dependendo do nível de evolução do espírito que está se comunicando conosco. Também Kardec chegou à conclusão que os espíritos são almas dos que viveram na Terra ou em outros mundos desprovidos do seu envoltório carnal. No momento, eles estão sem o seu envoltório carnal, ou seja, eles não estão encarnados, mas eles já viveram encarnados, ou na Terra, ou em outros mundos materiais. Também ele chegou à conclusão que há espíritos de todo grau, de malícia ou de bondade, de saber ou ignorância. Por isso que São João faz uma advertência muito útil para nós que trabalhamos com a prática mediúnica, para os médiuns que constantemente estão em comunicação com os espíritos, para que não acreditemos em todos os espíritos, mas verificarmos se esses espíritos são de Deus. Ou seja, como ele está falando, existem espíritos de todo grau, bons e maus, ignorantes ou sábios. E dependendo desse grau de evolução, eles vão nos passar o que eles pensam ou o que eles querem que nós pensemos. Também Kardec chegou à conclusão que os espíritos estão submetidos à lei do progresso e todos podem chegar à perfeição dependendo esse tempo do uso do seu livre-arbítrio. Então, nenhum ser criado por Deus está completamente perdido, como algumas religiões querem dizer. Ele vai para um lugar determinado para sempre, eternas, penas eternas. Não existe isso. Todo ser criado por Deus está submetido à lei do progresso. Por isso que Jesus pede: sede perfeitos assim como o Pai é perfeito. Se Ele que tem a sabedoria e que já conhecia todas essas leis que mais tarde os Espíritos nos trouxeram, Ele não pediria para nós evoluirmos, para nós melhorarmos, se não houvesse essa possibilidade. Então todos nós poderemos chegar a essa perfeição relativa dependendo do uso do nosso livre-arbítrio. Então Deus nos deu o livre-arbítrio, que é a nossa consciência de saber fazer as nossas escolhas. E dependendo dessas escolhas que fazemos, temos as nossas consequências. Então, dependendo de uma boa escolha,
nós estaremos melhor. Uma má escolha, nós vamos que nos acertar com a lei do progresso, com a lei de Deus. Também Kardec chegou à conclusão que os espíritos são felizes ou infelizes conforme o bem ou o mal que eles fizeram aqui na Terra, durante a sua vida terrena, ou a sua vida material, em qualquer outro mundo. É claro, se nós pegarmos o livro da Codificação Espírita, O Céu e o Inferno, da segunda parte, onde nós temos manifestações de diversos tipos de espíritos, é uma lição para nós muito grande, porque Kardec pega desde os espíritos mais evoluídos até os espíritos inferiores, aqueles espíritos maus, aqueles que fizeram muita maldade na Terra. E eles contam como eles estão, dependendo do que eles fizeram aqui. Então eles serão felizes ou infelizes, dependendo do bem ou mal que eles fizeram. Se eles fizeram bem, eles serão felizes. Se eles fizeram o mal, eles terão que fazer esse acerto, essa retificação. E esse mal, a primeira coisa que eles têm, os espíritos, chegando ao arrependimento, eles sofrem muito o remorso, a dor da culpa. E os espíritos inferiores se aproveitam muito no mundo espiritual desses espíritos que têm esse sentimento de culpa para escravizá-los, para utilizá-los para fazer o mal, continuar fazendo o mal. Também Kardec chegou à conclusão que todos os espíritos, vejam bem, todos os espíritos, em dadas circunstâncias, eles podem se manifestar aos homens. Então, nós já estudamos antes aqueles sistemas. Não, só seres diabólicos podem se comunicar. Outro sistema, só seres bons podem se comunicar. Outro sistema, só o Cristo pode se comunicar. Não, todos podem. Olha bem, em dadas circunstâncias. Tem que haver as circunstâncias adequadas para essa comunicação. Ou seja, a presença de um médium, ou seja, a ordem dos espíritos mais evoluídos para que esse espírito possa se comunicar. Tem que haver circunstâncias favoráveis, mas existindo essas circunstâncias, todos podem se comunicar. A gente vê muito isso naquelas cartas consoladoras, onde mães, pais, parentes vão atrás de uma comunicação daquela pessoa que morreu em dadas circunstâncias e, através de um médium, eles trazem uma comunicação, trazem uma carta, notícias do que eles estão passando. E nós sabemos, pela espiritualidade maior, que ajuda nessas comunicações, a dificuldade que existe desses espíritos se comunicar. Eles só se comunicam por meio de médiuns, que lhes serve de instrumento de intérpretes, que foi uma conclusão que Kardec chegou também com esse estudo. Mas mesmo assim, às vezes eles precisam de um outro espírito mais adiantado, que serve também de médium ali na comunicação, porque eles às vezes estão tão sofridos, tão perturbados, que eles não conseguem se comunicar por si mesmos. Então eles usam outro espírito, tudo isso com acompanhamento da espiritualidade superior. Também Kardec chegou à conclusão que se reconhece a superioridade e a inferioridade dos espíritos através da linguagem. Pela linguagem, a gente sabe se esse espírito é bom ou se não é bom. Os bons só aconselham o bem e só dizem coisas boas. Os maus enganam e todas as suas palavras trazem o cunho da imperfeição e da ignorância. São palavras de Kardec. Vamos analisar isso.
Os espíritos bons, quando se comunicam, eles só trazem mensagens boas, de incentivo, eles só trazem coisas boas, só dizem coisas boas, só aconselham coisas boas. E os maus? Para eles, tanto faz. Se eles puderem, eles enganam. Quantos médiuns não são enganados, não são influenciados por espíritos que se dizem bons, mas na realidade estão dando indicações contrárias à bondade, criando naquele grupo onde eles se comunicam a discussão, a dúvida, colocando um sobre o outro, sutilmente, enganando. E as palavras sempre trazem o cunho da imperfeição e da ignorância. O que quer dizer isso? Eles não sustentam. Eles podem chegar numa reunião e falar em nome de Jesus e começa um discurso muito bonito. Mas num certo momento eles não seguram esse discurso. E eles partem então palavras chulas, coisas pequenas, trazendo ali a discórdia, colocando um contra o outro. Eu acho que para verificar melhor tudo isso, que nós estamos aqui dando umas pinceladas, porque não temos tempo de ficar passando tudo que está no Livro dos Médiuns. Mas nós aconselhamos que se leia no Livro dos Espíritos a questão número 100 e a partir da questão número 100 que fala da escala espírita, onde nós veremos que existem todos os tipos de espíritos, porque se são almas dos homens que viveram na Terra, e nós sabemos que os homens não são iguais, cada um está no seu nível de inteligência, de moralidade, de sabedoria, de evolução, os espíritos também. Por isso, mais uma vez, a recomendação de João: não acrediteis em todos os espíritos, mas verificai se eles são de Deus. É muito importante que tenhamos esse cuidado quando trabalhamos com comunicações mediúnicas. Também existe um sistema que agora não é nem de negação, não é nem de a favor, é um sistema chamado, que Kardec chamou sistema da alma material. É um sistema que funde alma e perispírito como uma só coisa, material, que se depura por meio de transmigrações, como o álcool se depura nas destilações. Kardec usou então essa comparação. E nós sabemos que na doutrina espírita são distintos o perispírito da alma. O perispírito, nós já vimos aqui, já estudamos, que é um simples envoltório fluídico da alma ou espírito. E é constituído de uma matéria mais eterizada, por isso que nós não enxergamos com os nossos sentidos físicos. E a alma, Kardec chamou de espírito encarnado. Então vejam bem, é muito diferente perispírito de alma, como nós já vimos. E nós teremos ainda a oportunidade de voltar a esse estudo de espírito, perispírito e corpo físico, para cada vez mais ir elucidando essas dúvidas que principalmente aquele que começa a estudar o espiritismo tem. Por hoje nós ficamos por aqui. Agradeço muito a atenção de todos e que nós possamos sempre estar em contato com os nossos amigos espirituais, nos orientando nessa tarefa. Claudete Moura, para o divulgar.net.